Qual a importância de investir? Bom, eu poderia começar falando do aumento do seu patrimônio, da sua evolução financeira, mas eu vou deixar isso para o final do vídeo. Eu vou começar falando de algo que você não sabe que vai melhorar na sua vida quando começar a investir. E eu não estou falando do investimento propriamente dito. Bora lá? Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu vou falar do porquê investir, mas eu não vou entrar em detalhes do investimento em si. Eu vou falar dos benefícios indiretos que a gente tem quando começa a investir. Sempre quando vamos estudar investimentos, a gente ouve falar em tesouro, ações, CDB, fundos imobiliários, e esses são os principais tipos de investimentos. Eu até tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas eu quero falar de algo além dos investimentos. E eu vou começar falando de algumas experiências que aconteceram comigo. A primeira é que eu sempre tive a mentalidade de simplesmente trabalhar em um emprego estável por uns 40 anos até chegar a hora de me aposentar. E isso é o que a maioria pensa. Mas quando eu comecei a investir, eu comecei a mudar minha mentalidade. Eu comecei a perceber que talvez eu não precise trabalhar por 40 anos para me aposentar. Ou pelo menos eu não dependa desse tempo todo de contribuição para conseguir me aposentar ou depender do governo. Você sabia que grande parte da população que se aposenta não consegue sobreviver apenas com a aposentadoria? Tem que depender de familiares ou até mesmo continuar trabalhando. Então esse pensamento eu só tive quando eu comecei a investir. Se eu não tivesse começado, talvez eu nem pensaria nisso. Outra coisa era que bastava ter simplesmente uma fonte de renda. Então você vai lá, trabalha 8 horas por dia e está tudo certo. Porém, eu comecei a enxergar que talvez uma fonte de renda apenas não seja suficiente. A gente viu isso no meio da crise. Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram um salário reduzido. Então, quando eu comecei a investir, eu comecei a mudar minha mentalidade. Mas hoje eu enxergo que devemos ter outras fontes de renda. Então, se você tem aquela fonte de renda ativa, que é aquela que você vai lá, trabalha, vende suas horas, você também deve ter uma fonte de renda passiva, que é aquela onde o dinheiro trabalha para você. Então você não precisa exercer propriamente uma função, ou não precisa dedicar muito tempo para isso. E é interessante que eu nunca havia sequer cogitado essa possibilidade. Hoje, a minha meta é ter pelo menos 3 fontes de renda, seja ativa ou passiva. Outro fato que eu aprendi depois de começar a investir foi o despertar para as taxas de juros, principalmente taxas de financiamento, quando você financia um carro, uma casa. Às vezes a gente não se dá conta de quanto está pagando. A gente pensa só na mensalidade, mas não coloca isso no longo prazo. Simplesmente aceitamos o que o banco propõe. Mas depois de algum tempo estudando, nós investidores conseguimos enxergar outras possibilidades, outras oportunidades. E foi isso que aconteceu com uma pessoa próxima a mim. Ela pagava uma taxa de financiamento imobiliário de mais de 9% ao ano. Depois que ela começou a estudar um pouco mais, ela encontrou uma taxa de 6,99% ao ano. E simplesmente fazendo a portabilidade de um banco para outro. Ela simplesmente trocou de um banco para outro, assim como você pode trocar de operadora de telefone. E você sabe o que significa isso em termos reais? Bom, se você não investe, talvez não saiba o quanto isso representa. Mas olha só, fazendo essa portabilidade, ela conseguiu reduzir em mais de 2% a sua taxa de juros. Em termos reais, o que isso representa? Se você tem um financiamento de R$100 mil, em 10 anos, quanto você vai deixar de pagar? Nesse caso, ela vai deixar de pagar R$29 mil. É quase que um carro popular que ela vai ganhar só de sair de um banco para outro. De um banco que cobrava uma taxa maior para um que cobrava uma taxa menor. Isso em termos reais, ela vai deixar realmente de pagar. Agora a conta fica mais interessante se o valor do financiamento for um pouco maior ou se o prazo do financiamento for maior, porque isso influencia no longo prazo. Então lá na frente é que você vai ver o resultado. Então por isso que a gente sempre bate naquela tecla de talvez o financiamento não é a melhor opção. Financiamento de carro, talvez de imóvel. Pode ser muito melhor você juntar o dinheiro para poder comprar ele à vista, né? Ou buscar taxas melhores. Então esse foi o caso, né? Uma economia de R$29 mil. Imagina você com R$29 mil a mais no seu bolso. Vou falar mais um benefício de investir. Quando a gente investe, a gente aprende o valor das coisas. Muitas pessoas têm dificuldade em controlar suas finanças.
Tem gente que ganha 3 mil reais e sobrevive com 3 mil reais. Aí o salário dessa pessoa aumenta, ela começa a ganhar 4 mil, porém ela gasta esses 4 mil. Essa pessoa, mesmo que tenha o seu salário aumentado, ela não vai enriquecer. O problema não é quanto você ganha, o problema é quanto você gasta. Quando começamos a investir, aprendemos espontaneamente isso. Aprendemos a controlar muito mais nossas finanças. A gente aprende o valor do dinheiro. Veja todos os benefícios que eu falei que a gente aprende quando começa a investir. E eu nem falei que investir faz o nosso patrimônio aumentar, faz o nosso dinheiro aumentar, faz o nosso dinheiro trabalhar para nós e não a gente trabalhar pelo dinheiro. Você não precisa ser rico para começar a investir, mas para você ser rico, você tem que investir. Por que você não investe? O erro de todo investidor é não ter começado antes. O que você está esperando? Comece! Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem também precisa começar a investir. Tchau!